Fala pessoal, beleza? Essa videoaula a gente vai conhecer a função VPL, Valor Presente Líquido. Antes até de falar sobre ela, eu gostaria de explicar algumas coisas bem resumidas, porque se eu for me aprofundar será tema de vários e vários minutos e eu estarei invadindo até outros assuntos a ver com análises de investimento. Mas já que precisamos falar um pouquinho, eu tentarei ser o mais breve possível. A função VPL é exatamente para se fazer análises de investimento. Existem vários métodos para se calcular e analisar um investimento. A VPL é uma desses métodos. São vários outros métodos possíveis que a gente pode utilizar, mas tem três que são mais conhecidos, que é o próprio VPL, o valor presente líquido, eu tenho a TIR, que é a taxa interna de retorno, e eu tenho o payback, que é o período de retorno. Esses três são os métodos mais comuns de se fazer uma análise de investimento. Pessoal, eu sempre gosto, antes de trabalhar com determinadas funções, explicar qual é o funcionamento dela através de contas. Então, quando a gente entende a conta como é feita no papel, fica muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo e principalmente para o que vai me servir isso, para qual a utilidade que vai me servir isso. E muitas dessas funções vocês já viram ao longo das sessões que a gente já estudou, verão ainda à frente, eu sempre faço uma observação de trabalhar um pouco mais detalhado em cima dela. Obviamente que muitas eu não faço isso, que nem a função soma quando a gente aprendeu, que já é autoexplicativo, eu não tenho que explicar o que é uma soma, que todo mundo já sabe como é feita. Já em relação à função VPL, tem muitas pessoas que não conhecem o que é feito ali. Então, para a gente fazer esse cálculo da função, primeiro seria a utilidade dela para fazer as análises de viabilidade, se é viável ou não esse meu investimento, se vai valer a pena ou não. Então, antes até da gente trabalhar aqui, vocês podem reparar que eu tenho ainda mais 3 planilhazinhas aqui e eu vou passar para essa primeira aqui. Muita gente aí deve ter se assustado um pouco com essa fórmula matemática que eu tenho aqui nessa minha planilha 2. Essa é o método de se fazer matematicamente no papel como é calculado um VPL. Eu vou simplificar isso, pessoal, que vocês com certeza do jeito que eu vou simplificar, vocês vão conseguir trabalhar com o VPL, fazer cálculos manualmente no papel. É óbvio que depois que vocês aprenderem no papel, saberem como é o funcionamento, vai ser muito mais atrativo fazer no Excel com a nossa função VPL, e é o nosso objetivo, que é aprender Excel. Eu vou passar aqui para a próxima planilha, que vai ser onde eu vou explicar para vocês o que isso daqui faz, pessoal. A gente, quando está trabalhando com uma análise de investimento, a gente sempre estipula uma taxa mínima de atratividade, que seria uma taxa de juros. Eu vou estipular a minha taxa de atratividade em 15%. Vamos imaginar, pessoal, que eu tenho um investimento para ser feito que foi estipulado da seguinte maneira. Eu tenho os períodos. Eu não farei muito, senão vai ficar um pouquinho trabalhoso, pessoal. 4, tá ótimo. E esse meu investimento foi estipulado o seguinte. Eu estou trabalhando com uma análise da seguinte maneira. Olha, se você investir 100 mil reais, ou seja, negativo, você vai ter num retorno anual as seguintes situações. O primeiro ano você vai receber 23 mil reais. O segundo ano você vai receber 33 mil reais. O terceiro ano você vai receber 35 mil reais. E o último ano você vai receber 35 mil também. Então agora eu preciso calcular com essa minha taxa mínima de viabilidade como
que eu vou fazer para chegar se é viável ou não, como eu vou fazer essa análise através da VPL. Então a VPL é calculada da seguinte maneira, pessoal. Ela é o valor, eu vou fazer aqui que vai ficar mais fácil. Ela é o valor de cada período. Eu vou repetir isso algumas vezes, tá, pessoal? Ela é o valor dividido pela soma de 1 mais a soma da taxa, ou seja, 0,15. E isso daqui, pessoal, ainda vai ser exponencial ao meu período. Então vai ser assim, B3 dividido pelo resultado do resto da minha conta. Então o resto da minha conta tem que ser calculado primeiro, por isso que eu estou colocando aqui entre parênteses. Então ele vai fazer assim, 1 mais 0,15, depois esse valor ele vai exponencialmente ao valor do período e depois ele vai dividir o valor do investimento pelo resultado que ele chegar. Então olha só, nesse primeiro caso, ainda não vai terminar o cálculo, pessoal. Eu estou fazendo só com o primeiro período. Ele chegou neste valor aqui. Depois, pessoal, eu tenho que repetir esses cálculos pelos números de período. Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu já fiz desse jeito para poder fazer isso aqui, ó. Aqui, até aqui. Em cima disso aqui, pessoal, eu vou fazer uma soma. E ele vai chegar em um valor negativo, ou seja, não é viável esse meu investimento, já que ele chegou num valor negativo. Olha só como a função VPL é muito mais fácil de operar do que esse cálculo gigante que a gente teve que fazer, pessoal. Igual VPL, abro parênteses, coloco a minha taxa, ponto e vírgula, seleciono os valores. Agora tem uma observação importantíssima, pessoal. Se eu fazer isso aqui, a minha VPL vai ser calculado errado. Eu vou até deixar desse jeito e vocês vão ver que o valor não vai bater. Deixa ele aqui por enquanto, tá? Um deu menos 12 mil, o outro deu menos 10 mil. Agora eu vou fazer do jeito certo. Igual VPL, abro parênteses, taxa, ponto e vírgula, vou selecionar os valores menos o meu valor inicial, ponto, parênteses, e eu vou somar agora com este meu valor. E olha só o que vai acontecer, ele deu em porcentagem, eu vou colocar em geral e ele deu exatamente o mesmo valor que aqui. Aumentei a casa decimal, ó. Ele deu exatamente o mesmo valor. Então, pessoal, vocês viram aqui quantas fórmulas eu tive que fazer para depois chegar aqui. Ou seja, se eu quisesse essa informação que nem está aqui em uma célula só, olha o tamanho do cálculo que eu tinha que fazer. Eu ia ter que depois pegar isso, somar, faço outra repetição disso e iria virar uma fórmula gigante para chegar no mesmo resultado que essa função VPL vai chegar. Então, eu vou só repetir mais uma vez, um outro exemplo já aqui. Eu vou colocar uma taxa de 20% e eu farei o meu fluxo. Vamos imaginar que agora é um investimento de 800 mil e mensalmente eu vou obter no primeiro ano, mensalmente não, anualmente eu vou obter no primeiro ano 200 mil, depois no próximo ano 300, depois no outro 300, depois no outro 300 novamente e no último ano 350. Então a gente vai calcular agora igual VPL, abro parênteses, taxa, ponto e vírgula, seleciono os valores, lembrando que são os valores desconsiderando o primeiro valor que foi o meu valor investido, fecho o parênteses e eu somarei a isso aqui. E aí
eu chegarei num valor, deu em porcentagem, eu vou colocar para geral e ele chega no meu valor de 33.944, ou seja, é um valor positivo, esse investimento é viável. Ou seja, pessoal, o valor deu negativo, já desconsidere. O valor deu positivo, qualquer valor positivo acima, ele já é viável. Aí a análise vai ver se é viável o suficiente para valer a pena. E aí cada administrador vai fazer a sua análise de acordo com a necessidade da empresa, se isso vai valer a pena ou não. Mas lembrando que, pelo cálculo, qualquer valor positivo já vale a pena. Qualquer valor negativo já descarta imediatamente. Beleza, pessoal? Então, essa é a utilidade da função VPL. Eu deixarei a planilha em recursos exatamente desse jeito para vocês poderem analisar e aprender mais, tanto com a fórmula matemática, tanto com o desmembramento dela para vocês aprenderem como foi feito e principalmente aqui a própria função VPL. Eu estou esperando então vocês na próxima videoaula para a gente aprender mais uma função do Excel. Então, até já já!